Olá pessoal, aqui quem fala é Michel Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de mecânica dos fluidos fácil e descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 36, onde nós iremos fazer um exercício de cálculo de perda de carga distribuída, que também pode ser usado para cálculo de perda de carga localizada em um dos métodos para cálculo de perda de carga localizada. Essa é a parte 6, né, sobre perda de carga. Bom, vamos então à aula, né? Essa aula 36, né? A gente vai estar fazendo o exercício de cálculo de perda de carga. Essa aula aqui é importante porque ela é um dos métodos para cálculo de perda de carga distribuída e que também pode ser usado para perda de carga total, dependendo do tipo, né? Do coeficiente de perda de carga localizada, que a gente vai ver isso na próxima aula. Mas então, se essa aula aqui é bem importante você estar entendendo direitinho, né? Então, se for o caso, assista mais de uma vez. E você vai ver que usar o diagrama de Moody é muito tranquilo, né? Você vai ver que é bem tranquilo, né? Que normalmente essa parte da matéria, mecânica dos fluidos, é lá para o final, né, do curso, e muitas vezes a matéria já está o ano já está acabando, e aí quando vai ver não dá tempo e passa, né? Os professores passam atropelados e a gente acaba tendo uma dificuldade maior para compreender. Bom, vamos ao exercício, né? Determinar a perda de carga por quilômetro de comprimento de uma tubulação de aço de seção circular de 45 centímetros. Quando a gente fala o diâmetro, né? A gente está falando do diâmetro interno da tubulação. Dependendo da pressão de trabalho do tubo, ele pode ser uma parede mais fina ou uma parede mais grossa. Aí tem que calcular em função da resistência dos materiais. O fluido é o óleo, cuja viscosidade cinemática é 1,06 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, para uma vazão de 190 litros por segundo. Bom, então esse aqui é o exercício. Foi dado viscosidade cinemática, poderia ter sido dado viscosidade dinâmica ou absoluta, né? Nesse caso a gente também teria que saber qual seria a massa específica do óleo, que não foi dado, né? Então, mas a dificuldade é basicamente a mesma, não muda nada. Bom, antes de começar o exercício, quando eu vou fazer algum exercício, eu listo isso aqui, porque é uma metodologia que eu acho importante e ela facilita na resolução não só da mecânica dos fluidos, como qualquer outro exercício que você for fazer, né? Então, o interessante é você verificar o que é a metodologia que eu uso, né? Que eu usava na época de faculdade, e se você achar interessante, você imita, digamos assim, entre aspas, né? Ou você adapta para a maneira mais adequada. Qual é a vantagem de você criar uma metodologia? Nós, como engenheiros, né, se você está assistindo aqui e está fazendo um curso de engenharia, a gente tem que buscar padronização nas ações, né? Para isso existe usar a ISO 9000 e por aí vai, né? E aqui no caso é isso que você está fazendo, né? Então você está criando uma metodologia, uma forma de fazer, né? Os procedimentos, de maneira que quando você for mudar o assunto, você faz sempre do mesmo jeito, e com isso você deixa de ter que pensar num monte de coisas que você não teria que estar pensando, vamos dizer assim, né? Você não tem que ficar preocupado com menos coisas, né? E aí aqui você passa a preocupar com o problema que você tem para resolver em si, e não em como executar a resolução do exercício ou do problema. Como engenheiro você vai ter que enfrentar. Bom, então o primeiro passo é listar o tipo de problema ou de assunto que você está trabalhando, né, que você está lidando, ou quais são os assuntos, que às vezes dependendo do problema é mais de um determinado assunto. Segundo, né, listar todas as variáveis cujos valores são dados e verificar se as unidades estão coerentes, né? Então, se você está no sistema internacional, se estão todas as unidades do sistema internacional, ou um sistema de unidades coerente entre si, né? Então, lá na termodinâmica a gente não trabalha muito com o sistema internacional, não. Trabalha mais ou menos, né? Então a gente entra lá caloria, que já não é mais, o BTU por hora, que também não é sistema internacional, e por aí vai, né? Então depende do que você está trabalhando, né? Então tem unidades mais usuais para determinados assuntos. Listar o que se pede, o que você está querendo, né, obter no final do exercício, porque muita gente, às vezes, a gente comete esse tipo de erro quando o aluno sai calculando um monte de coisa, e quando vê o que foi perguntado a gente não responde, às vezes a resposta está ali no finalmente, né? Ou a resposta está mais curta e você faz um puta de uma conta que não tem necessidade. Montar o diagrama ou esquema, se for necessário. Listar as hipóteses
que você está trabalhando, porque como eu sempre tenho comentado aqui nas aulas, uma resolução ela pode estar certa ou pode estar errada, depende do que você considerar. Então como é que você vai mostrar para a pessoa que está ali avaliando o seu trabalho, ou como é que você vai mostrar para a pessoa que vai certificar que aquilo faz sentido? Ou vamos trazer para a nossa vida prática, para a nossa vida profissional. Como é que você vai mostrar, né, para o seu chefe, ou de repente se você vai defender isso para algum cliente, que aquilo que você está falando, está fazendo, faz sentido, né? Então você tem que mostrar como você fez, né? Porque muitas vezes quem é nosso chefe, né, às vezes não é engenheiro, então ele tem que, a gente tem que ser o mais objetivo possível e o mais didático possível. Isso vai facilitar a sua vida aí como engenheiro se você fizer isso. Listar as formas que envolvem o problema. Então uma vez que você listou qual é o problema, você lista as formas. Essa sequência aqui não é absoluta, tá, gente? Você pode fazer do jeito que achar mais conveniente. O item 6 poderia estar lá no item 2, não teria problema. E aí depois que você fez isso, você começa os cálculos propriamente dito. Por que é importante você listar as formas, os dados que você tem? Porque em função do que você precisa, você olha para a fórmula, olha para o que você tem, olha para aquilo que você quer, você vai ver quais formas você vai estar utilizando, né? Então com isso você facilita esse tipo de análise na hora de começar a resolução. Você gasta um pouco mais de tempo fazendo esse tipo de montagem, mas em compensação você resolve o exercício em si, o seu problema de maneira mais rápida depois, né? Principalmente depois que você habituar a fazer dessa forma. Continuando, né? Então qual é o nosso problema? Né? O exercício fala de cálculo de perda de carga, né? Ele não está citando que é perda de carga localizada, em nenhum lugar vai citar. E na prática, se você for trabalhar, na maioria das vezes, você vai ter que calcular a perda de carga total, que é separada para facilitar em distribuída e em localizada. Mas, e dependendo do caso, você consegue embutir tudo dentro da distribuída através do método do comprimento equivalente, que a gente vai ver isso na próxima aula. Bom, a gente está falando de mecânica dos fluidos, né? Então a cálculo de perda de carga remete à mecânica dos fluidos, ou fenômeno de transportes, ou hidráulica, aí depende do tipo de engenharia que você está fazendo, vai mudando um pouquinho o nome. Mecânica dos fluidos é um pouco mais completo, digamos assim, dentro da engenharia mecânica. Fenômeno de transporte é um pouquinho mais light, digamos assim, principalmente se for lá na elétrica ou se for na engenharia civil. E a hidráulica ela tem um outro foco, né, que eu acho que até na engenharia civil eles chamam de hidráulica porque ele tem um outro foco ali, mais da parte hídrica. A engenharia hídrica também vai estar falando, eu não me lembro agora qual é o nome que eles usam lá. Mas enfim, é quase tudo a mesma coisa, né? Só muda um pouquinho, às vezes, a ênfase que é dado em determinados pontos do assunto. Bom, dados variáveis e verificação de unidades, né? Então, primeiro, por que eu coloquei dados aqui? Porque nesse caso é importante que a informação de que o conduto é de aço. Por que é importante? Porque quando a gente for olhar o diagrama de Moody, lá no diagrama de Moody eu tenho a informação do K, que é a rugosidade equivalente proporcional à rugosidade uniforme que a gente viu na aula, lá na experiência lá do cidadão, que era um nome difícil de falar, lá o Nicodades, sei lá, não lembro agora o nome do sujeito lá, que foi o primeiro cara que montou um diagrama. Então o conduto de aço é importante por causa disso, que a gente vai pegar a informação daqui a pouquinho no diagrama. O comprimento L é 1 km, né? Então eu estou querendo fazer um trecho, eu quero saber qual é a perda de carga por quilômetro. Quando que é feito isso? Por exemplo, nessas que a gente tem os oleodutos aí da Petrobras, né? Então você tem as unidades de pressão, e aí você tem, né, a tubulação que leva de um lugar para outro, né? Então pega a extração lá de óleo lá em Santos, por exemplo, e emenda e vai levar isso lá para outro lugar, e tem tubulações imensas, gigantes aí em termos de comprimento, né? Então eu determino por quilômetro, depois eu vejo quantos quilômetros que eu tenho a perda de carga total. Ou de repente essas unidades de pressão, que é onde eu tenho bombas pressurizando, ou se for com gás eu tenho compressores, o que acontece? Não necessariamente eu vou ter a mesma distância. É claro que se divide, né, mais ou menos a mesma distância, mas não necessariamente. E aí você precisa dimensionar os equipamentos que vão estar nessas unidades aí de pressão. Então eu estou falando aí de 1000 metros, né? Então seria o meu comprimento no sistema internacional.
Bom, a vazão foi dado em 190 litros por segundo. Isso é igual a 0,190 metros cúbicos por segundo, ou eu posso colocar em notação científica. Aí vai do gosto do freguês também, 190 vezes 10 a menos 3 metros. Então, a unidade está ok, o L está ok. Foi dado também o diâmetro do conduto, que é 45 centímetros, que é igual a 0,45 metros, ou 45,0 vezes 10 a menos 2 metros. Então, posso usar tanto 0,45 como 45 vezes 10 a menos 2, que dá a mesma coisa. Só dependendo das formas, você colocando as potências de 10 aí favorece ou facilita só não ficar com vírgula para cá ou vírgula para lá, né? Mas também é uma questão de costume de cada um. Hoje, na verdade, a gente monta uma planilha Excel, muitas vezes, e você coloca os valores lá, então independente aí da notação, né? A viscosidade cinemática é 1,06 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Essa aqui é uma unidade meio estranha que a gente não está muito acostumado, a gente não lida muito com viscosidade, né? Mas se você for olhar lá na viscosidade, você vai ver que é essa unidade mesmo. É estranha, mas é essa aí mesmo. O que está pedindo? Está pedindo a perda de carga distribuída, que a gente está chamando de HF. HF é uma maneira que o livro do Franco Brunetti utiliza para se identificar para perda de carga distribuída. Dependendo do livro, ele vai vir como perda de carga L. Aí, quer dizer, a nomenclatura não é universal, né? Então, cada livro, ou cada autor, né? Cada conjunto de autor, que tem alguns livros que são vários autores, utiliza de uma maneira diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Você tem que entender o conceito aqui, não importa se você vai chamar de X ou de Y, né? Você tem que entender o conceito aqui para poder estar utilizando. Bom, o diagrama nesse caso aqui não é necessário, porque a gente está falando de 1000 metros de tubo, num determinado diâmetro, eu ia colocar só um tubo aqui, então não achei necessário fazer o diagrama nesse caso. Listar as hipóteses. Aqui vem a questão que eu estava comentando agora há pouco. Primeira coisa, para poder usar essa forma do HF que a gente discutiu aí nas últimas duas aulas, para chegar até ela, a gente fez dentro de alguns parâmetros. Qual foi eles? Então, eu não vou repetir todos aqui, mas a maioria, pelo menos. Escoamento em regime permanente. É claro que na prática a gente acaba nem colocando muitas dessas hipóteses, mas é bom, estou frisando para você entender que é importante, né? No dia a dia, talvez, às vezes a gente não coloca, mas o ideal é colocar. Escoamento em regime permanente. Lembrando que regime permanente é o que? As propriedades no ponto se mantêm constantes ao longo do tempo. Então assim, se eu tenho uma tubulação, né, que nem o caso aqui, a pressão aqui é 10, a pressão aqui é 8, né, e o escoamento está indo nesse sentido aqui, por exemplo, né, vai continuar daqui uma hora aqui é 10, aqui é 8, daqui 10 horas aqui é 10, aqui é 8, e dá um dia depois, então, ou seja, as propriedades não mudam. É claro que na prática isso também não é uma verdade, né, mas o que acontece? A gente chama o momento em que ele entra em regime, né? Você liga o equipamento, ele sai de vazão zero até a vazão dele de trabalho. Isso é a operação para até ele entrar em regime. Então a gente considera os regimes de trabalho, né? Então dele sair de uma condição e indo para outra. Bom, escoamento incompressível. O que quer dizer isso? Escoamento incompressível quer dizer que a massa específica é constante ou aproximadamente constante. Quando que você tem isso? Você tem escoamento de líquidos, na maioria deles. Se você for trabalhar em líquidos de alta pressão, aí muda um pouquinho a configuração. No caso de escoamento de gases movidos através de ventilador. Então, um ventilador em si ele muda a massa específica quando ele está empurrando o gás, né, o ar, por exemplo, mas a variação é muito pequena. Então, o ar tem a massa específica de 1,03. Aí, quando ele está submetido a um ventilador, você tem a massa específica, o ar vai dar uma compactada, ele vai subir um pouquinho, em termos assim, a massa específica vai variar, mas é tão pouquinho que a gente considera um escoamento hidráulico, um escoamento de um óleo, né? Se for escoamento já em alta pressão, aí fica um pouco mais complexo o negócio, a gente tem que trabalhar com termodinâmica também, mas também não é nada do outro mundo. Conduto é forçado. Se você não lembra, ou se você está assistindo primeira aula que você assiste, se você olhar na playlist aí, você vai ver que tem a definição de conduto forçado. O que é conduto forçado? Conduto forçado é aquele conduto onde ele é totalmente preenchido pelo fluido que ele está conduzindo, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que é um tubo, né, de seção circular, ele está totalmente preenchido.
Por que que isso é importante nesse caso aqui? Porque o que não é totalmente preenchido é o tal do conduto livre. E eu preciso dessa informação para poder dimensionar, para poder especificar qual é o meu diâmetro hidráulico. No caso de conduto forçado, onde ele ocupa totalmente a seção, o líquido está totalmente ocupando a seção, o diâmetro hidráulico, no caso de conduto de seção circular, que são os vulgarmente chamados de tubo, o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro. Então já resolvi, já achei o meu diâmetro hidráulico, né? Agora, se for uma outra seção diferente, aí você tem que ir lá pela fórmula, que o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico. E raio hidráulico é a área dividido pelo perímetro, molhado. Então você tem que pegar onde que o líquido está, né, molhando, digamos assim, a tubulação, ver quanto é, pegar a área, dividir, e você vai achar qual é o raio hidráulico. Que não tem nada a ver com o raio da circunferência nem diâmetro da circunferência, eu sempre tenho falado isso para não confundir. Bom, propriedades uniformes na seção, tirando o conduto forçado, as outras três são padrão, né? A gente falou em quase todos os exercícios. Nesse caso, quando a gente está falando de perda de carga, o regime dinamicamente estabelecido. O que é isso? Quer dizer que ele sai de uma condição, a tubulação ela influencia a velocidade de escoamento, e com isso a velocidade de escoamento ela não é mais uniforme na seção, por exemplo, mas eu tenho um trecho que a velocidade do escoamento é alterada pela influência da superfície do conduto. Com isso, nesse trecho ele não está estabelecido. A partir de um determinado momento, a minha velocidade, o perfil de velocidades começa a ser constante dali para frente. Então esse é o chamado regime dinamicamente estabelecido. Se tiver dúvida, volta numa das aulas aí do desenvolvimento de perda de carga que a gente fala sobre isso. Bom, vamos listar as fórmulas que envolvem o problema. Então a gente tem a fórmula do HF, que é a fórmula de perda de carga distribuída, que ela é definida por F igual V ao quadrado vezes L dividido por 2G dH. Essa é a fórmula. Normalmente vem o V2 ao quadrado sobre 2G, vem na frente, vem mais no final da fórmula, que não dá na mesma, né, gente? Que é multiplicação, não muda nada. Número de Reynolds, massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade dinâmica. No caso, como foi falado, aí a gente, né, deu a informação da viscosidade cinemática. Então seria a outra fórmula, que a viscosidade cinemática nada mais é que a viscosidade dinâmica dividido por massa específica. Então se eu dividir massa específica em cima e embaixo, eu passo a ter a viscosidade cinemática embaixo. Então a gente vai usar essa segunda fórmula, que é a velocidade vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. Uma outra fórmula que a gente vai utilizar aqui é a fórmula lá da equação da continuidade, que a vazão é igual a velocidade vezes a área. Como a gente está considerando escoamento incompressível, a massa específica não varia, eu não preciso colocar a vazão em massa constante, né? No caso, só porque a massa específica é constante, ρ1 é igual a ρ2, ponto, é só por causa disso. E daqui dessa fórmula da vazão vezes a velocidade vezes a área, eu consigo extrair a fórmula da velocidade, que é 4, que se eu fosse pegar, né, jogar a área para o outro lado, ficaria velocidade igual a vazão sobre área. Como a área é circular, a área é o que? É πd2 sobre 4. Jogando na fórmula, eu tenho a fórmula da velocidade, que é 4Q dividido por πd ao quadrado. É só esse desenvolvimento que eu já coloquei direto aqui, eu não fiz esse desenvolvimento. É muito simples também, né? Bom, seguindo, né? Então vamos começar os cálculos propriamente dito. Então o HF é igual a F vezes velocidade ao quadrado. F, lembrando que é o fator de perda de carga distribuída, que a gente tira do diagrama de Moody, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que a gente tem, né, dos nossos dados? A gente tem o L, nós temos o G não foi dado, mas o G é 9,8, né? Para quem está fazendo engenharia e não souber o valor de G, larga a mão, né? E o DH, que é o diâmetro hidráulico, que é o próprio diâmetro do conduto que a gente informou ali, que é 45 centímetros. Falta o que? Falta então a velocidade, falta o fator F. A velocidade a gente acabou de mostrar a formulinha ali na tela anterior, então é muito simples. Velocidade é 4Q dividido por πd ao quadrado, então vai ficar 4 vezes 190 vezes 10 a menos 4, que é o valor da vazão, dividido por π vezes 0,45 ao quadrado.
Isso aqui, fazendo as continhas, vai dar a velocidade do conduto 1,19 metro por segundo. Então essa é a minha velocidade. Bom, então agora falta só o fator F. Então vamos calcular o fator F, né? Na verdade a gente não vai calcular, a gente vai obter ele do gráfico do diagrama de Moody. Então para a gente obter o F, a gente vai utilizar o diagrama de Moody. Bom, o diagrama de Moody, a gente mostrou na última aula os pontos chaves aqui. O que eu preciso aqui, né? Eu preciso, nesse caso, calcular o número de Reynolds, que nesse caso a gente deu a fórmula aí, que é a velocidade de diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. E também preciso calcular qual é o dH sobre K. Então, quando eu falei no começo da aula ali, que lá naquela experiência anterior, que deu origem ao diagrama de Moody, a gente falava do epsilon, que era a rugosidade uniforme. Aqui a gente tem o K, que é a rugosidade equivalente. Veja que no diagrama de Moody eu tenho vários valores para diferentes materiais. Por isso eu falei no começo da aula que a informação de que o conduto é de aço é importante. Então se a gente pegar aqui a segunda linha, eu tenho lá ferro forjado ou aço, o valor do K é 4,6 vezes 10 a menos 5. Né? Então se fosse de concreto, se fosse de vidro e assim por diante, cada valor você vai pegar o valor em função do material que você está utilizando. Bom, e na coluna do canto ali eu tenho o fator F. E aí a gente vai calcular agora e depois eu vou mostrar bem passo a passo. Eu fiz aqui uma animação bem legal aqui para estar mostrando. Bom, então tá aqui, né? Então o valor de aço, ferro forjado ou aço é o mesmo valor, 4,6 vezes 10 a menos 5 metros, né? Então seria esse o valor da minha viscosidade equivalente, a rugosidade equivalente, que é o fator K. Bom, continuando, né? Então, para achar o fator F no diagrama de Moody, eu vou precisar calcular o número de Reynolds e o dH sobre K. Bom, calculando o número de Reynolds, o Reynolds é então velocidade vezes diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. Aí é só substituir valores, é muito simples, 1,19 vezes 0,45 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 5. Fazendo a continha, aqui não precisa ser muito exato não, que vocês vão ver porque que o diagrama de Moody é na escala de log. Então, escala logarítmica. Quando a gente fala de log, a gente está falando de escala logarítmica tanto em x quanto em y. O que quer dizer isso? Quer dizer que no gráfico cartesiano, você pega lá 5, 10, 15, 20 e tal, é sempre a mesma distância. No gráfico de log, não. Né? Então, se você for pegar qual que é o gráfico de uma função logarítmica, ele tem uma função curvilínea, né? E aí quando você pega e plota os números correspondentes, né, à escala logarítmica num gráfico cujo a escala é logarítmica, eu passo a ter uma reta. Então isso é um artifício matemático, gráfico, para transformar uma curva em uma reta com base na mudança da escala. Então você vai ver, se pegar observar ali o diagrama de Moody, você vai ver que a distância entre o 1 e o 2 e o 3, ela vai diminuindo, à medida que vai aumentando, né? Ele vai diminuindo justamente por causa disso. Então aqui não precisa ser muito criterioso, assim, muito cheio de frufru aqui não. É conta basicona mesmo. Então vai dar mais ou menos 50 mil, que é 5 vezes 10 a quarta, que é o valor lá da escala do diagrama de Moody. Calculando dH sobre K também é uma conta muito simples. A gente acabou de ver ali que o fator K é 4,6 vezes 10 a menos 5. Pego, divido o diâmetro por esse valor, então vai ficar 0,45 dividido por 46, 4,6 vezes 10 a menos 5. Isso dá mais ou menos também, não precisa ficar de muita frescura, aproximadamente 10 mil. Então, vocês vão ver que a diferença também de valores entre os DH sobre K do gráfico do diagrama de Moody também é bem considerável. Então, você tem 100, depois você tem 1000, né? Então, a escala que você tem entre um valor que aparece no diagrama e o outro é muito pequeno para você querer ser muito preciso. Então, vai mais ou menos aí 10 a quarta, né? Bom, então o fator F ele é em função do número de Reynolds dH sobre K, que a gente acabou calculando, que a gente vai pegar então o valor lá correspondente a 5 vezes 10 a quarta no diagrama de Moody e o valor correspondente a 10 mil do dH sobre K que tem lá no diagrama de Moody.
Bom, tá aí o dito cujo, né? O diagrama de Moody. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é localizar o número de Reynolds calculado. O que é o número de Reynolds calculado? Qual foi o número de Reynolds calculado? Foi 5 vezes 10 a quarta. Então, o que eu faço? É essa coluna de cima, veja que tem lá 10 a quarta. E aqui é importante que você veja que tem 10 a terceira, depois tem 10 a quarta. Quer dizer que ele vai, a escala vai aumentando em 1000, né? E eu calculei 5 vezes 10 a quarta. Então eu tenho 10 a quarta como se fosse 1 vezes 10 a quarta. O 2 aqui que aparece na sequência é 2 vezes 10 a quarta. Depois 3 vezes 10 a quarta e assim por diante. Então eu tenho que pegar o valor de 5. Veja que essa linha azul, ela vai crescendo, né? Ela é inclinada, então eu tenho que seguir essa linha inclinada. Então o bizu, digamos assim, do diagrama de Moody é só isso. Então quando a gente, né, ainda tá meio cru ainda no assunto, e a gente pega e chega lá, a gente já não aprende direito o negócio lá que o professor às vezes faz tudo correndo, e chega e olha esse diagrama, a gente fica meio doido mesmo, não entende direito. Então achei, no caso, lá em cima, vou achar o valor correspondente ao número de Reynolds calculado, achei onde está a seta em vermelho apontado para baixo, vou pegar a linha, vou acompanhar esta linha inclinada, porque foram os valores plotados. Esse é um gráfico prático, um gráfico plotado, que foram, né, calculando, né, imagina a paciência, né, calculou vários pontos para poder traçar essa curva aí. Bom, esse é o primeiro ponto, achei o número de Reynolds. O que a gente calculou de novo? O DH sobre K. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que localizar o DH sobre K calculado. Na aula anterior a gente destacou passo a passo esses trechos aqui, justamente para ficar claro aqui, né? Mas eu também estou fazendo bem passadamente, bem com calma, e para mostrar passo a passo para ficar fácil. Você vai ver que depois você fala, putz, é só isso, né? Então você vai ver que é muito simples. Achei aquilo que eu estava comentando, né? Você vê que o valor que nós calculamos está circulado aí em vermelho, né? É o 10.000. Você veja que a diferença do 10.000 por 4.000 é um trechinho assim, do 10.000 por 20.000 é menor ainda e assim por diante. Então por isso que eu falei que não adianta ser muito preciso, né? Então, aí você fala, e se fosse o valor 5.000? Bom, o que você tem que fazer? Você tem que pegar ali o valor e pela metade, na metade é 5.000. E aí você sobe um pouquinho mais, vamos dizer que você fosse, né? Aí você chega mais próximo, vai dividir na área até chegar próximo do ponto que você quer. É mais ou menos assim que a gente faz. Bom, o que eu fiz? Primeiro eu localizei, o número de Reynolds, então eu desci o número de Reynolds, né? Fui descendo, peguei o DH sobre K, eu vou subindo, encontrei a reta. Uma vez que eu encontrei a reta, eu saio com uma horizontal até o eixo F, que está aí marcado em roxo. Só isso. Pronto. Tá aí o dito cujo. Achamos o fator F. Então assim, é muito simples. No primeiro momento a gente assusta com o gráfico, com o diagrama de Moody. É só isso. Acabou. Acabou, já tem o fator F. Então uma vez que eu calculei o número de Reynolds, uma vez que eu calculei o DH sobre K, localizei, sigo as curvas, né, até elas se encontrarem, dali eu tiro uma horizontal, que foi a seta em roxo, e aí eu vou achar o valor correspondente ao fator F, só isso. Bom, agora é aquela conta super difícil, né? Jogou na calculadora HP, na minha época era 49x, era a mais bambambam, né? Hoje eu nem sei qual mais é, né? Eu já perdi a referência. Bom, então eu jogo na fórmula que a gente tem de perda de carga. O que faltava? Era só o fator F. Então vai ficar fator F 0,021 vezes o comprimento é 1000 metros, vezes 1,19 ao quadrado, que é a velocidade, dividido por DH, que é o diâmetro hidráulico, que nesse caso, porque o conduto é circular, é o próprio diâmetro, e é conduto forçado, né, a gente considerou. Então 0,45 vezes 2 vezes 9,8. Daqui, então, a gente chega que a perda de carga num trecho de 1000 metros é de 3,4 metros. Lembrando que esse metro não é comprimento de tubo, e sim a quantidade de energia que eu perco, né, no trajeto de 1000 metros. Aí você fala, pô, mas energia em metros? Quando a gente fez o desenvolvimento lá da equação da energia, né, se você tem dúvida nisso, volta lá na equação da energia, assiste as aulas lá de equação da energia, e aí, na verdade, é energia por peso, né? Então acaba dando em metros, mas é a altura de energia, então tem que ficar isso, tem que separar, né? Então nós
que depois que estudamos em mecânica dos fluidos não podemos mais confundir esse tipo de coisa. Quando você pega lá o HB de uma bomba que é 40 metros, não é 40 metros de coluna de água que ela vai, por exemplo, elevar. Ela vai elevar ao equivalente a 40 metros de energia, né, no caso medida em metros. Bom, qual a conclusão que a gente chega? Que a perda de carga por quilômetro é de 3,4 metros. Se eu tivesse 10 quilômetros, eu multiplicaria por 10, teria o valor final. E assim por diante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final. Isso aqui, a gente está usando o livro do Franco Brunetti como base aqui dos nossos estudos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um joinha, compartilha. Não esquece de comprar lá na nossa loja para dar uma força pra gente. E a gente se vê aí na próxima aula. Um abraço a todos.